Olá, amigos e amigas da TV Cidade. No Cidade Esporte desta semana, mais que especial, ao lado de um cara que é multicampeão. Atuou pelo Vasco, seleção brasileira, conquistou o título de vice-campeão mundial na Copa de 98 na França, com a seleção brasileira. Tem Libertadores, brasileiro, tricampeão carioca, entre outras conquistas. Ele é casado, 54 anos, pai de 3 filhos. Carlos Germano, seja bem-vindo ao Cidade Esporte. Obrigado, um prazer. Prazer estar presente aqui, obrigado pelo convite. Falar de futebol, né? Importante. Exatamente. Cara, eu acho você um cara fantástico pela simplicidade, pela tua história que você fez dentro e fora de campo, uma idoneidade impressionante. E como é que foi essa tua conquista? Porque você começa no futebol de uma maneira muito simples, né? A família começa a incentivar, os pais, os tios, e o destino te levou a ser goleiro de futebol. Geralmente é assim, né? Que começa, né? Eu sou capixaba, né? E do interior, chamado Domingos Martins. E toda criança quer ser jogador de futebol, né? Todo menino, né? Busca, é o sonho, né? Carro-chefe do nosso país é o futebol. Uhum. Então toda criança quer ser jogador de futebol, então tem um incentivo familiar, né? E comigo não foi diferente, né? Joguei lá no Espírito Santo, no Domingos Martins, depois algumas copas e fui descoberto pelo Vasco, numa dessas copinhas. E o Vasco me fez o convite para fazer um teste, né? Na época do infantil, tinha 14 anos. Foi quando tudo começou. Foram 15 anos como jogador, né? 5 anos jogando na base do clube e 10 anos jogando no time principal. E depois uma volta com o Roberto Dinamite como treinador de goleiro, né? E eu acho interessante porque, assim, em 94 você conquista um prêmio importante, o Charles Miller, como o melhor goleiro. E vivencia em 2011 uma Copa do Brasil como treinador, né, de goleiros. Teve a Série B em 2009, com a parte do Vasco. Como é que isso mexe com o profissional Carlos Germano? Cara, tudo é uma preparação, né? Tudo é uma preparação. Acho que você... Nada melhor do que o caminho, né? Que você está trilhando para você pegar experiência em cima disso também. Primeiro como jogador, né? Então você defende um Vasco da Gama. Pela grandeza do Vasco. Eu começo a jogar no Vasco da Gama com 19 anos de idade, no time principal. Então muita pressão sempre, né? E joguei 10 anos como goleiro principal do Vasco. E sempre muita cobrança, não é fácil, né? E depois, quando você para, você aposenta, né? Eu aposentei cedo, com 36 anos, mas você busca continuar no futebol ainda, que é a minha área, né? Como treinador de goleiro. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de treinador e logo em seguida fazer parte de um grupo do Vanderlei Luxemburgo que eu fui trabalhar no Joinville. Foi o meu primeiro emprego como treinador de goleiro. E voltando ao Rio, eu volto para o CFZ, que eu havia feito estágio no CFZ do Zico, e volto já para ser treinador de goleiro do CFZ do Zico, né? No Campeonato Carioca, da Série B. Mas não fiquei muito tempo, fiquei acho que 2 meses só e o Roberto assume o Vasco e me faz o convite para ser o treinador de goleiro do Vasco da Gama. Não tem nem como pensar, né? Claro. Voltando para casa, o nosso maior ídolo te chamando como presidente e foi uma experiência maravilhosa, né? Maravilhosa. Você trabalha num clube que você ama e da forma que foi, né? E a forma como foi chamado, né? Pô. E aí, várias outras situações que aconteceram, né? Foi no mesmo ano que o Roberto assume que o Vasco também cai a primeira vez, né? Para a Série B. Então você tem toda essa mudança, né? Eu não sei, pela questão da data aqui, eu não estou bem... 2008. 2008, né? Foi a primeira vez, teve aquela mudança toda de briga política no clube, né? Sua relação com o Eurico Miranda era boa? Era tranquila. Tranquila? Algumas coisas que a gente... Ele era uma figura, aquele cara. Tortava o nariz, mas não se ajeitava. Agora já tenho a impressão que o Roberto Dinamite já era mais... O Roberto sempre foi do diálogo, né? Diálogo, né? Sempre foi dessa forma. E aí você teve a chamada para a seleção brasileira. Foi no ano que Romário foi cortado, aquela coisa toda. 98. Mas por outro lado tinha um Ronaldo fenômeno que estava comendo a bola, foi melhor do mundo, ao lado de Bebeto. Aliás, 7 ou 8 jogadores aproveitados da Copa de 94. O Brasil era o campeão do mundo, né? Campeão do mundo. Isso. Eu imagino para vocês ali o favoritismo como vinha entrando.
Dida, Tafarel, você, Ronaldo Fenômeno, Cafu, poxa, Dunga, Dunga, capitão, Roberto Carlos, Leonardo, Rivaldo. E como é que foi esse momento de bastidor, assim, dessa pressão, de chegar assim e dizer, ei, bora levantar essa taça? Tudo é uma preparação também, né, cara? O Brasil não joga eliminatórios porque já tinha sido campeão do mundo, já era a França cedia a competição. Cedia a competição e um sonho, né? Um sonho da qualquer... É aquele garoto lá que sonhava em jogar no time principal e depois chegar uma seleção brasileira, né? Então tava realizando um sonho também. E no meio de um monte de craque, né? Sim. Um monte de craque. A gente tava com o melhor do mundo ali, Ronaldo, Bebeto na frente, Dunga, né, capitão do Tetra. Então tinha um grande time, o Brasil sempre favorito, né? Toda a Copa do Mundo que o Brasil entra, em qualquer competição é sempre favorito. Pela nossa escola e pelo futebol que pelo ser pentacampeão do mundo. E um sonho, né? Um sonho de estar jogando na Copa do Mundo. Foi por pouco. Muito pouco. Até que ponto aquele problema do Ronaldo antes da final, o Brasil perde por 3-0, né? Zidane estava comendo a bola. Aquilo ali interferiu vocês no jogo? Tinha todo um momento que envolveu a seleção no momento do Ronaldo, né? O Ronaldo foi antes da partida hospitalizado por uma convulsão, questão de saúde, A gente ficou sabendo justamente na hora que o Zagallo foi fazer a reunião com a gente. E já mexe com a equipe. Você, né, conta com o seu jogador e daqui a pouco dá aquele baque, mas na situação que você está defendendo uma Copa do Mundo, numa seleção brasileira, você tem que estar preparado para tudo, né? Aí tudo bem, foi feita a reunião, Edmundo que jogaria, né, e a gente vai para Paris para o jogo final. Né, que era pertinho o lugar onde você estava, 40 minutos, E chegando na hora da preparação para entrar em campo, o Ronaldo chega falando que vai jogar. É um outro momento em que teve reunião, realmente foi liberado para o Ronaldo entrar em campo, né? Mas e a concentração para a final? Eu acho que... Edmundo ali ficou pé da vida. E assim, as pessoas às vezes não param, não pensam no seguinte: qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que ter uma concentração para você. Sim. Se eu for jogar com qualquer time, até um jogo amistoso, você tem que estar concentrado para aquilo. Então você vai para uma final de Copa do Mundo, com duas situações antes da partida, que vai mexer com todo mundo, né? Só vai municiar mais o time adversário. Aí falaram que o Brasil tinha sido comprado, aquela coisa toda, porque a França é a primeira vez que podia ser campeã, estava cedendo. Não tinha nada disso, não. A França estava em casa, né? Toda a França inteira, Paris inteiro mobilizado para aquele jogo. E o Brasil também. Seria um grande jogo, talvez, se não tivesse acontecido o que aconteceu com a seleção brasileira em relação a esse tipo de situação. Em 98, você aproveitou muitos jogadores, a seleção brasileira ali, como a gente falou anteriormente, foram 8 nomes, inclusive o seu, que atuavam no Brasil. Nessa última convocação de Ancelotti, aliás, a primeira convocação de Ancelotti, apenas 3 times do Brasil foram chamados. Flamengo, Palmeiras e um jogador do Corinthians, que foi o Hugo Souza, goleiro também. O nível do futebol europeu está muito acima do atualmente esperado, principalmente na sua área dos goleiros. E olha que eu estou considerando que recentemente houve o primeiro Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Sim, vamos lá. A primeira convocação do Ancelotti, lógico que ele deve ter muita mudança ainda em relação ao que ele deve estar acompanhando o Campeonato Brasileiro e os nossos jogadores que estão jogando na Europa, né, pelo mundo afora. Sobre o futebol europeu. Geralmente o futebol europeu tem os melhores do mundo, sempre foi dessa forma, né? Se você for ver, qualquer time europeu é uma seleção que está em campo ali, quer dizer, o melhor jogador de cada país está ali servindo esse time, então tem essa diferença, né? E de certa forma é muito bom para os jogadores brasileiros que estão servindo essas equipes também.
Mas a gente nunca pode deixar de olhar para nossa casa, né? Você vê o Flamengo e Palmeiras, Atlético Mineiro, que há uns 2 anos atrás vem despontando, Botafogo, que fez 2 anos já maravilhosos, né, a nível de brasileiro e Libertadores. Então a gente tem condição dos times brasileiros também cederem cada vez mais jogadores para a seleção brasileira. Eu acho que o que vai acontecer. Vamos aí. Olha, a gente vai para um breve intervalo, mas antes eu vou deixar aqui uma pergunta para o goleiro Carlos Germano, ele vai responder no próximo bloco, sobre a Libertadores em que o Vasco foi campeão. Fica aí que o Cidade Esporte volta já já. Voltamos com o Cidade Esporte e hoje, mais que especial, ao lado dele, o goleiro Carlos Germano, ídolo do Vasco, seleção brasileira, entre outras conquistas. Meu goleirão, me diga uma coisa, Libertadores 98, e vocês são campeões, você tem uma baita de uma atuação, jogos memoráveis, e isso leva vocês também para o Mundial. Mas aconteceu que no Mundial você não foi para aquele Mundial que teve o Corinthians, o Vasco disputado no Rio. Eu queria que você falasse primeiro dessa Libertadores que você participou, que você estava ali pegando até pensamento. Bom, primeiro, a gente faz um brasileiro de 97 maravilhoso, né? O Vasco é campeão brasileiro, que nos credencia a jogar Libertadores em 98. E o início foi difícil pra gente da Libertadores, porque a gente perde, o time era o mesmo, mas a gente perde os nossos jogadores de frente, que era o Evair e o Edmundo, que haviam saído do clube. Mas a gente contrata o Luizão e o Donizete. Lembro demais. É demais, tinha um timaço, nosso time era realmente muito bom. Mas no início foi difícil encaixar essas peças, né? Dentro da filosofia que o professor Antônio Lopes queria que o time jogasse. Com muita conversa a gente ajeitou o time, né? Porque do meio para trás era o mesmo time, né? Só tinha que ajeitar essas 2 peças. Foi quando as coisas começaram a acontecer. E o que marcou que foi assim, que o torcedor vascaíno não vai esquecer jamais, é que foi justamente a Libertadores no nosso centenário. Uhum. Então isso aí fica marcado para sempre, né? Você conquista a América no seu centenário, então foi importantíssimo para a gente. A gente pega uma fase de mata-mata, né? Depois que a gente sai da fase de grupo. A gente pega uma fase de mata-mata, os 3 jogos que a gente fez, né? Das oitavas de final, da quarta de final e da semifinal, foram os 3 últimos campeões da Libertadores da América, né? Foi Grêmio, Cruzeiro e River Plate. E a final contra o Barcelona de Guayaquil. Né, mas foi maravilhoso, né, cara? Mas o que ali para você continuar no Mundial, logo no ano seguinte? Porque até interessante. Eu joguei o Mundial contra o Real Madrid, naquele ano, de 98. A gente jogou lá em Tóquio. Mas aí teve o Mundial no Rio de Janeiro. Porque assim, você, além de ter participado na Copa do Mundo, e teve participado desse momento marcante do 98, teve também esse outro Mundial, porque foi o primeiro Mundial com o formato FIFA credenciado. O Corinthians, ele participa do Mundial de maneira, por ter sido o melhor ranqueado, né, no Brasil, tinha levado essa vantagem. O Palmeiras foi campeão de 99, mas como não havia terminado a competição até a data, enfim, do limite, o Vasco entra na competição porque já tinha concluído e era o último título. E vocês, no caso, o Vasco, disputam contra várias equipes de peso do cenário internacional. E a final acontece entre Vasco e Corinthians, quando o Corinthians conquista o primeiro Mundial. E aí eu me pergunto, o que houve que aconteceu nesse meio tempo que o Carlos Germano fez todo esse caminho para estar disputando esse Mundial também no Rio e de repente não aconteceu de ficar? Então, realmente houve toda uma preparação. Eu ia jogar o Mundial, só que... O do Rio? Do Rio, certo. Contra o Corinthians. Eu joguei contra o Real Madrid em 98, lá em dezembro, né? E em 2000, no início do ano, né, que foi em janeiro esse Mundial, eu fui afastado, né? Tinha umas confusões contratuais com o Vasco e eu fui, na época, deixado de lado, né, daquele Mundial. E era o meu sonho jogar aquele Mundial pelo Vasco, né? Mas foi o que realmente aconteceu. Ainda mais em casa? Em casa, Nossa. imagina, né? Mas aí, dentro desse tempo, você teve outras bagagens. Depois do Mundial que foi no Brasil, eu fui pro Santos.
Joguei no Santos, joguei na Portuguesa de São Paulo e depois no Botafogo um pouco tempo, né? E no Rio, joguei no Paysandu. Paysandu também. Eu ia falar sobre isso. Na época da Libertadores de Paysandu, joguei lá. Em 2003. Aí eu volto pro Rio, jogo no América e no Madureira e vou para Portugal, onde eu encerro minha carreira. Então, nesse meio tempo, entre esses times, entre São Paulo, o futebol carioca e o do Paysandu, né? Na região do Pará. E essa experiência também em Portugal. Qual foi o futebol mais difícil de se vivenciar? Porque fala-se muito, o futebol charmoso, o clássico e tal. Para o Carlos Germano, qual é o futebol mais complicado nessa experiência? Mais difícil, pesado? Cara, o futebol, o nosso campeonato nacional é muito difícil. Né? O brasileiro é realmente dificílimo, né? Não somente o brasileiro, mas a Copa do Brasil também, pelo que ela propõe para os times, né? Que são jogos de ida e volta, né? Mas o campeonato brasileiro, além de ser longo, ele é desgastante. E uma coisa que a gente tem diferente do europeu, né? Qual é essa diferença? Que no futebol europeu, em alguns países, tem 4 equipes que são candidatas ao título. No campeonato nacional, não. No campeonato brasileiro, não. Você tem praticamente 10 equipes com condição de chegar às finais do campeonato brasileiro. Aí, dentro desse contexto, o Carlos Germano foi destaque no brasileiro, dentro e fora do Brasil. E o que é que você admite assim, hoje para o torcedor vascaíno? Essa paixão, essa emoção do São Januário, o que é que ele representa nessa situação do Vasco dentro e fora das 4 linhas? Cara, o Vasco, sou muito grato ao Vasco, porque praticamente metade da minha vida eu fiquei dentro de São Januário, né? Uma parte como jogador e depois uma outra parte como treinador de goleiro. E sempre fui muito grato ao Vasco e sempre vou ser. A minha gratidão pelo Vasco da Gama é eterna, porque foram minhas maiores conquistas, vestindo a camisa do Vasco. Através do Vasco da Gama, eu disputei uma Copa do Mundo, né? Fui para a Copa América e depois a Copa do Mundo. E o Vasco me deu tudo isso. Né? Então, além de ser vascaíno, de família vascaína, eu tive a possibilidade de vestir a camisa do time que eu amo. Né? Então, tudo é muito diferente, né? E recebendo a proposta para defender o Flamengo, Kleber Leite. Às vezes, não quero. Uma confusão. Mas uma história porque foi antes da Lei Pelé, né? Quando se encerravam os contratos, né? Com os clubes. Quando você não renovava logo o seu passe automaticamente. Era do jogador? Não. Ia para a federação, ficava um passe estipulado. Né? Não é como hoje, que eu posso pegar pela Lei Pelé e sair. Você pertenceu ao clube. Então, se você, desde o momento que você não renovava seu contrato, ele ia para a federação e ficava com passe estipulado. Então, qualquer equipe que chegasse com esse recurso poderia te levar para jogar jogar contra a ex-equipe do coração. Mas aí não vingou não, porque quando surgiram algumas possibilidades de ter que abandonar o Vasco, não tinha como. Aí eu renovei o contrato e aí fui campeão brasileiro e da Libertadores em seguida. Aí você teve a vivência com o Papai Joel, onde superou os rivais com uma estratégia super curiosa. Ele dava alguns toques diferentes, né? Quais foram essas estratégias que gerou esses momentos? Então, o professor Joel, eu comecei a jogar no Vasco com o professor Zagallo. Né? Depois o professor Lopes me coloca para jogar um Carioca em 91. E em 92, no Campeonato Carioca, quem vem é o professor Joel. A gente faz algumas excursões pela Europa, né? E eu tinha 22 anos, 21 anos e tinha muita pressão, porque o Vasco queria contratar um goleiro experiente, com mais rodagem, e eu era muito jovem. E quando eu vou para a Europa, eu vou bem nesses jogos, e o professor Joel falou, não, eu vou apostar no Germano. E aí sim, a gente é campeão invicto, né, em 92, do Campeonato Carioca. E o Joel tem as estratégias dele, né, cara? Então ele é sempre muito folclórico em algumas coisas, mas verdade. Muito inteligente. É um treinador que, quando ele voltava do vestiário, ele já vinha para ganhar o jogo, já sabia o que ia acontecer. Sempre com uma leitura de jogo muito boa. E sempre quando começava qualquer competição, ele reunia a gente no vestiário, no meio do campo, mostrava a tabela pra gente, né? Principalmente carioca, né? A gente foi campeão e bicampeão com o professor Joel. Ele pegava a tabela e olhava assim, olha só,
os clássicos indefinido, né? 1-0, 2-1, perde, ganha. Mas se a gente conseguir vencer essa partida aqui fora e essas aqui, pode mandar fazer faixa que o campeão é a gente. Falava assim. Grandioso. E acontecia. Beleza. Olha, eu vou para um breve intervalo. Na sequência, eu tenho mais entrevista aqui com ele, Carlos Germano, goleiro, treinador também de goleiro, né? Seleção brasileira e Vasco da Gama, trazendo mais informações para você aqui no Cidade Esporte. Estamos de volta com o Cidade Esporte, agora nesse terceiro bloco, um ping-pong rapidinho, que é quando eu digo uma palavra e você me diz a primeira resposta que vem na sua mente. Certo? Vamos tentar. Futebol. Futebol, sonho, né? Seleção brasileira. Cara, é o sonho máximo, né, de todo jogador de futebol. Vasco da Gama. Vasco da Gama é minha paixão. Jogo marcante. Vasco e Palmeiras, final do Brasileiro 97. Edmundo Romário. Pai, difícil, mas Edmundo. Um campeonato. Campeonato, Libertadores da América. Você teve uma vivência com a política, candidato a vereador lá no Macaú, né, no Rio de Janeiro. E aí me gera a pergunta, esporte ou política? Esporte sempre. Fama? Fama? Fama é pra quem gosta de ter. Te conforta? Hã? Te conforta? Eu sou bem light em relação a isso. Maior conquista? Maior conquista? Cara, foi ter jogado no Vasco, cara. É assim, eu falo assim, as pessoas me perguntam, vou só prolongar um pouquinho, que eu troco qualquer título meu por ser lembrado como Carlos Germano do Vasco. Né? A gente conquista isso, né? É verdade. E respeito. E você tem graças isso. a Deus. Boa e má lembrança? Uma boa e uma má lembrança? A boa lembrança foi ter jogado no Vasco, né? E a má foi não ter conquistado o Mundial de clubes pelo Vasco. Família? Família é tudo, né, cara? Você comentou aí, 27 anos, são 30 anos de casado, né? E 3 filhas, né? É. E uma delas trabalhando na área de educação física e comunicação. Comunicação e outra direito. Um livro? Cestas Sagradas, Phil Jackson. Fé? Fé? Sempre tem, né? Sempre tem que ter fé, né? É o que move a gente, né? Move a gente. Um hobby? É assistir futebol. Um filme? Poderoso Chefão. Estilo musical? Eu circulo em todas as áreas. Todas as áreas, mas gosto muito de um sertanejo, um rock, assim. Essa é curiosa aqui. Uma comida preferida do Carlos Germano? Rapaz... É que ele gosta. Tendo feijão e arroz, o que acompanhar... Maior incentivador? Meu pai. A imprensa esportiva? É o que move o esporte no mundo geral. Uma viagem? Minha maior viagem vai ser o Vasco ser campeão do mundo ainda. Show. Uma qualidade e um defeito? Ser atento, paciente, sempre atendendo todos muito bem. Um defeito é talvez acreditar demais em algumas coisas. Para finalizar, só mais 3 pontinhos. O que me empolga atualmente é? Um bom futebol. Bom futebol. A gente tá carente, né? Tá. Faltou alguma pergunta? Não, tá perfeito, tá certinho. Carlos Germano, muito obrigado pela sua presença aqui em João Pessoa. Mais uma vez eu quero agradecer o pessoal da torcida organizada e o pessoal da loja foi super atencioso, gentil conosco em permitir, com toda essa viagem continental que o Brasil tem, horários de voo, e você ceder juntamente com o pessoal que está aqui com a gente. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Beleza, então. Obrigado, Carlos Germano. Sucesso para você, viu, cara? Obrigado. Um abraço. Ficamos por aqui. Na próxima semana estaremos juntos nesse mesmo canal e neste mesmo horário. Se você quiser rever esse e outros programas, entra lá no YouTube, TV Cidade de João Pessoa. Aproveita, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. E também no canal 6.3. A todos vocês, um abraço e bola pra frente. Tchau!